Olá, alunos do primeiro ano, vamos para as nossas aulas de história a partir de agora. Então, como eu já tenho falado para vocês, é imprescindível a leitura do capítulo, ao mesmo tempo que vocês também precisam de assistir às videoaulas que são postadas. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 18, Povos da América, o Povos pré-colombianos. Então, vamos lá para a página 45, que temos a introdução aqui na página 46, então. Bom, nós sabemos que os viajantes europeus eles vão chegar em regiões ali do Oriente, Nós vamos perceber que nesse momento eles vão contribuir para o alargamento do que era considerado o mundo europeu. E essas informações que são coletadas pelos exploradores, que vão para o Oriente, como Marco Polo, por exemplo, às vezes era visto com muita desconfiança pelas pessoas que moravam na Europa, porque acreditavam que aquilo que ele observava em outras regiões era fruto de uma loucura, de histórias fantasiosas, E aí nós sabemos que com o expansionismo marítimo, a exploração e a colonização de novos continentes, a Europa vai passar por muitas mudanças, Então, quando os europeus eles vão para a África, e também depois para a América, eles vão se deparar com culturas extremamente diferentes. E em 1492, quando os espanhóis chegaram à América, nós vamos ver que eles denominaram as pessoas que moravam na América de povos pré-colombianos, justamente porque seriam aqueles povos antes de Colombo, que foi então, a pessoa que viajou para essa região e teve ali o primeiro contato dos europeus com os habitantes aqui da América. Nós temos aqui um mapa que vai nos mostrar a ocorrência dos povos pré-colombianos aqui na região da América do Norte, na região da América Central, mas também na região da América do Sul. Aqui está de uma maneira até pequena, talvez não dê para vocês observarem tanto essa questão, mas não deixem de abrir o livro de vocês para poder entender a localização de cada uma dessas populações dentro do mapa. Indo para a página 47, nós sabemos que o antigo regime ele tem uma característica de ter o absolutismo enquanto forma política, mas também economicamente nós observamos o desenvolvimento de práticas econômicas mercantilistas. E o principal objetivo da expansão comercial nesse momento, da expansão marítima, na verdade também tinha um intuito de expansão comercial. Então, Colombo, em sua primeira viagem, vai tomar posse desse novo território em nome da realeza espanhola. Então, ele conquistou esse território para poder dominá-lo e submetê-lo à justiça espanhola, ao poder espanhol. E também, não só dominar essa terra, estar ali, dominando essa terra, mas também submetê-lo à poção ali de suas riquezas naturais. Bom, nós sabemos, que a partir da chegada dos europeus foram produzidos muitos documentos e relatos dos povos que já habitavam aqui o continente americano. Bom, mas também nós sabemos que os estudos arqueológicos eles acabam sendo ali também primordiais para poder se entender essa população que vivia aqui no continente americano antes da dominação dos europeus. Bom, a chegada dos europeus em 1492, de Cristóvão Colombo, por exemplo, eles acreditavam que haviam chegado às Índias. E por isso que os habitantes aqui da América foram denominados de maneira até genérica de índios, e é uma denominação que ela vai designar esses povos antigos que habitavam o continente, se a gente parar para poder pensar até os dias de hoje, E os conquistadores europeus, é claro que vão impor a sua cultura a esses povos, e essa cultura ela foi colocada principalmente por meio da violência e da escravização, Foi uma questão forçada, tá? Então, mesmo com a tentativa desses povos de preservar essas culturas,
por meio da violência e da escravização, nós sabemos que os europeus impuseram a sua cultura, tá? Nós sabemos que eles tinham um modo de vida, né, dentro dessa vegetação muito exuberante, tropical, né, de cuidar de plantas medicinais, né, de alguns alimentos que até então até mesmo os europeus não conheciam, tá? E também a questão que eles estavam buscando, ouro e prata, por exemplo, né? Então, nós vamos perceber que os europeus tinham tanto uma admiração, mas também uma cobiça em relação àquilo que o Novo Mundo possuía. Bom, primeiramente, né, esses costumes e modos de vida dos povos americanos vão atiçar ali a curiosidade dos europeus, mas também vão gerar espanto e rejeição, como alguns rituais de antropofagia, né, a questão, por exemplo, da prática do politeísmo, que era então um universo cultural tão distinto assim dos europeus, que vão, de certa maneira, violentamente impor a fé cristã a esses povos. E agora a gente vai falar então sobre a organização desses povos pré-colombianos, tá? Então, né, nós vamos perceber que o período que compreende ali, né, de 2.300 anos de Cristo a 1.500 anos de Cristo é quando algumas pequenas comunidades viviam de agricultura, vão produzir artesanalmente cerâmica, tá? E de 1.500 a.C. a 500 anos de Cristo vai haver um desenvolvimento desses povos, principalmente dos olmecas, que eram ali, né, portadores de uma cultura bastante elaborada, porque eles dominavam as primeiras formas de escrita hieroglífica e tinham alguns conhecimentos matemáticos. Eles se instalaram na atual região do México e foram avançando seus domínios indo para a direção da Costa Rica, e são eles que são considerados os criadores da cultura mexicana. E aí, por volta do século I a.C., esse povo desapareceu, tá? Nesse mesmo período, a cidade de Teotihuacan vai iniciar o desenvolvimento, né? Inicialmente um centro religioso, e a cidade vai se transformando em um grande centro político e comercial, tá? Então era um centro multiétnico, onde essa população dedicava-se à agricultura, à construção de canais de irrigação, tá? E tinha ali, né, uma tendência religiosa, né, dentro das cidades, né, dentro do traçado das cidades, porque existiam ali, né, pirâmides, né, templos, tá bom? E nós vamos perceber, né, que havia ali algumas cidades importantes para cada uma dessas populações, como, por exemplo, Texcoco, né, e Tlacopan, e como não falar também da cidade de Cusco e Machu Picchu, que fica aqui próximo da gente, né, no Peru, aqui na América do Sul, né. Cidades, né, dos Incas, né, andinas aqui na América do Sul, ok? Bom, e aí, falando, né, sobre esses povos, eu vou vir aqui, né, sobre a conquista. Como é que se ocorre essa conquista, né? Então, né, para os Incas e para os Astecas, primeiramente, a chegada dos europeus, ela foi associada, né, em um primeiro momento, a uma relação, né, de uma realização de algumas profecias dos deuses mitológicos. Então, as populações nativas, né, elas ficaram muito assustadas ao ver, por exemplo, homens brancos de barba que vinham montados a cavalos, que era um animal que os americanos não conheciam. Então, eles imaginavam que aquilo era uma coisa só, tanto ser humano quanto cavalo. Além disso, né, tinha a questão das caravelas, das armas de fogo, dos canhões, a roupa, a língua, né? E como isso era costumes desconhecidos pelos povos que viviam aqui, né? Isso vai deixar, né, os nativos espantados, curiosos, mas depois de um tempo, esses nativos vão perceber que os europeus, né, quando eles chegaram à América com o objetivo de conseguir metais preciosos, tá? E também conseguir um enriquecimento rápido. Então vai se estabelecer o conflito entre europeus e essas sociedades americanas, que a gente sabe que foi uma situação bem conflituosa. Bom, então vários foram os fatores que vão contribuir para a vitória dos portugueses e dos espanhóis sobre esses povos que viviam aqui no continente, como, por exemplo, as doenças que eram trazidas para cá,
essas pessoas não possuíam ali, né, algo que tivesse ali, que pudesse, né, imunizá-las contra doenças que já eram conhecidas pelos europeus. Então, isso foi um fator que dizimou populações inteiras, né, desses povos pré-colombianos, mas também a questão própria da guerra que eles utilizavam contra essas populações para dominação, como a utilização de armas de fogo, de cavalaria, né, a questão das estratégias militares para poder impor derrota a esses povos, tá? E nós sabemos também que existia ali, né, eles se aproveitavam de algumas rixas que existiam entre essas populações. Bom, os astecas, por exemplo, do México, eles foram conquistados em 1519, tá, por uma frota espanhola, que era ali, né, composta por cerca de 11 navios e de soldados, né, que estavam ali sob o comando do Hernán Cortés. Estima-se que nessa época o Império Azteca possui uma população próxima de 10 milhões de pessoas, tá? E nós até podemos pensar, né, como é que o quantitativo menor de espanhóis conseguiu dominar essa população, esse império que tinha ali mais de 10 milhões de pessoas, né? A gente vai perceber que o Cortés ele usou, né, como estratégia algumas intrigas entre alguns grupos do império, né, que estavam descontentes com a dominação asteca, então ele vai saber se utilizar disso, tá? Depois da dominação, né, as riquezas desse povo, né, elas foram ali saqueadas, tá? Então eles foram levadas, né, para outros lugares. Os incas, né, na questão dos incas, né, ao contrário do que aconteceu com Cortés, que a gente observou, né, esse povo ele foi dominado pelo Francisco Pizarro, que vai chegar ali a questão do Peru em 1513, com um pequeno contingente de pessoas, né, de mercenários espanhóis, né, 180 homens, e ele vai conquistar a capital de Cusco em 1533, tá? Então, assim como já havia ocorrido entre os astecas, a conquista do Império dos Incas, ela veio ali, né, precedida de uma atmosfera de magia, de profecias, tá? E aí, aproveitando-se da experiência dos incas, né, que esperavam ali, né, a volta de Viracocha e a disputa pelo trono entre dois irmãos, né? E aí esse Pizarro, que é esse cara que vai contribuir para conquistar essa região, ele vai tirar proveito dessa situação, vai fazer uma emboscada, né? Vai aprisionar um desses irmãos e para poder libertar ele vai exigir, né, um enorme resgate que teria que ser pago em ouro e prata. E aí, né, nós vamos ver que mesmo tendo ali, né, pago o próprio resgate, ele acabou sendo executado. Bom, então quando eles chegaram lá em Cusco, né, os espanhóis, eles acabaram ficando bem surpresos com a questão da riqueza que poderia ser encontrada nessa capital, porque os incas, eles utilizavam o ouro e a prata, né, como um ornamento pessoal na decoração dos templos, né, nas imagens dos deuses. Então houve ali um saque dentro dessa cidade, tá? E esse ouro então foi retirado, né? E isso fez com que a Espanha se tornasse, né, o país mais rico do mundo no século XVI. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? A gente entendeu aqui nesse contexto de conquista desses povos. E é isso, até mais.